Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo um vídeo de domingo pra gente fazer um balanço aqui do Campeonato Brasileiro, da situação do Vasco, falar de Sul-Americana, né, de planejamento, se é que essa palavra existe dentro do Vasco da Gama. Antes da gente trocar essa ideia, eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha o hype, tudo que você puder fazer aí para o canal ser impulsionado na plataforma, beleza? Dá essa moral, dá essa força aí. Bom, Campeonato Brasileiro tá rolando agora o jogo entre Fortaleza e Cruzeiro. Fortaleza tá tomando um amasso do Cruzeiro, perdendo por 2-0 fora o baile, no primeiro tempo. Lá, eu acho que o Vojvoda não vai aguentar essa fase não, tá? E olha, a culpa eu acho que não é do Vojvoda não, o time que não corresponde. A defesa do Fortaleza é uma peneira. Quando a gente fala da defesa do Vasco, a defesa do Fortaleza também é fraquíssima. Enfim, tá perdendo por 2-0. Hoje teve Grêmio e Bahia. O Grêmio, que estava lá embaixo, venceu o Bahia por 1-0 com um gol Mandrake de pênalti, tá? Tinha sido falta na origem da jogada com o Everton Ribeiro. Aí tem o lance polêmico lá do goleiro que mete a mão e tira, só que deixa o antebraço. Eu achei que ali foi falta. Tem gente que acha que o jogador do Grêmio, o Black White, lá o passa de dente, né? Pisou no braço do goleiro do Bahia. Mas eu achei que houve ali um toque, achei sim que foi falta. Mas enfim, independente disso, foi falta no início da jogada. Não era para ter sido pênalti, era pênalti. Ele foi lá, bateu, ganhou 1-0, gerou uma repercussão do caramba. Então tá aí, o Grêmio venceu por 1-0 e passou o Vasco na tabela, tá? O Grêmio foi para 12 pontos. Daqui a pouco eu vou trazer a tabela para a gente discutir a situação do Vasco, que é muito importante, porque tem uma Sul-Americana na terça-feira. Vale a pena tentar ir com o time. Eu fico até com vergonha, eu fico até constrangido quando eu vou usar essa palavra. Vale a pena botar o time titular dentro de campo para jogar contra o Melgar na terça-feira? Ou seria mais digno, mais honroso, mais prudente meter a molecada? Sobe a molecada do Sub-20 que tá jogando bem aí, não sei nem onde jogou contra o Botafogo, até nem vi quanto é que ficou o resultado. Bota para jogar contra o Melgar e fala assim, andei para esse campeonato. Olha o Cruzeiro. O Cruzeiro abriu mão da Sul-Americana, não ganhou um ponto. Foi um empate em todos os jogos. Uma campanha bizarra da Sul-Americana, mas tá indo para as cabeças do Campeonato Brasileiro. Foco total no Campeonato Brasileiro. Abriu mão da Sul-Americana, o Vitória deixou de jogar com titulares na Sul-Americana, passou o rodo em cima do Vasco, jogando com a menos. Quem mais poupou? O Corinthians poupou na Sul-Americana, focando no Campeonato Brasileiro. Vale a pena ir para um jogo, mais 2 horas de terror e desgaste para chegar no sábado, dizer que está cansado, porque teve um jogo muito difícil de classificação na Sul-Americana? Depois eu vou te explicar por que, trazendo o panorama do Campeonato Brasileiro. Eu abriria a mão, sabe? O Diniz, o Pedrinho tinha que botar a cara, né? Porque o Pedrinho, quando o Vasco ficou 9 jogos sem vencer, que foi vexame, que o Porto Cabide foi 4, né? Tomou porrada do Ceará, tomou porrada do Lanús, tomou porrada de todo mundo, do Cruzeiro, né? Perdeu para todo mundo, ficou 9 jogos sem vencer, 9 jogos. O seu Pedrinho, presidente do associativo /SAF, não botou a cara, não veio a público para dar satisfação, para falar o que estava acontecendo, qual era o plano para tirar o Vasco dessa sequência maldita, com aquela derrota para o Palmeiras, que o mando era nosso, enfim, não botou a cara. Aí vence o Fortaleza por 3-0, a Vasco TV divulga um vídeo dele dando palestra no vestiário, falando que acredita que o time é o 8º melhor elenco do Campeonato Brasileiro, que faltava um técnico como o Fernando Diniz, e blá 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 blá, e aí o vídeo para poder espalhar nas redes sociais. Com muito carinho e respeito a todos vocês, e não vai ser diferente até o último dia que eu estiver aqui. Eu quero agradecer a todos vocês sempre, mas em especial ao professor Diniz, por ter aceito esse desafio, e muitas vezes as palavras que eu usei, elas são transformadas por causa dos resultados, né? Porque toda vez que eu vou para a entrevista eu falo
que com o coração, com a alma, eu não uso estratégia, eu não sou malandro, eu não sou esperto, eu vou ali de coração aberto. E quando eu falei lá atrás para vocês, no ano passado, que a gente brigaria pela Libertadores, e nós brigamos, e esse ano, quando eu usei a frase que nós estávamos entre os 8 melhores elencos do Brasil, eu falei confiando em vocês. E eu acho que faltava, com muito respeito a todos que passaram aqui, uma pessoa como o Diniz e a sua comissão, que conseguisse botar isso para fora. Aí eu vim aqui, depois desse vídeo, e trouxe esse vídeo aqui e falei, tá, ele quer ali fazer uma graça pros jogadores, falar que acredita no time, né, dar uma moral pro treinador que chegou, ok, só não divulga o vídeo. Aí teve gente que ficou puta comigo aqui, né, pô, isso que você tá fazendo aí é errado, deixa ele divulgar o vídeo. Não, não divulga o vídeo, porque quando perde não bota a cara. Ficou 9 jogos aí sem vencer, não botou a cara. Cadê a Vasco TV divulgando o vídeo dele falando no vestiário ontem, depois da derrota pro Fluminense? O Fernando Diniz abraçando o jogador? Não bota, não mostra. Só vem na hora docinha. É por isso que eu fiz aquela crítica. Isso é uma atitude covarde. Acho que poucos presidentes fizeram isso. Salgado era um outro covarde que não botava a cara. O Campelo botava a cara. O Salgado poucas vezes botava a cara, mas botava mais que o Pedrinho. E não era só nesses momentos de vitória. E eu não estou defendendo o Salgado, não. Teve um animal lá, acho que era no Instagram, falando que bom tava era com o Salgado, como se eu defendesse a gestão Salgado. Mas enfim, voltando aqui para o foco no Campeonato Brasileiro, né, o Grêmio venceu o Bahia, o Vitória perdeu para o Santos, o tal do brasão do Santos, de novo, a muralha. A bola não entrou. Vitória fez uma pressão no segundo tempo. O cara pegou até pensamento. Então, o Santos conseguiu, enfim, a segunda vitória no campeonato. O Santos vai a 8 pontos. Quer dizer, no próximo jogo do Santos, se ele vence, se o Vasco não vencer o Bragantino, o Santos, o Juventude, o Vitória, todos os 3 que estão na zona de rebaixamento, passam o Vasco. Só isso. O Vasco vai para a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Tá? Então, assim, o Sport empatou com o Internacional, saiu vencendo por 1-0, tomou um empate. O Sport tem 3 pontos apenas em 10 jogos, é o único time que não venceu no Campeonato Brasileiro. O Sport já pode considerar o Sport praticamente na segunda divisão, tem que fazer campanha de G4 para poder sair dessa situação. É muito difícil a situação do Vitória. Então, são 7 derrotas, 3 empates e 0 vitórias. Tá aí, então o Sport empatou, né? E agora o Cruzeiro tá metendo o sarrafo no Fortaleza. O Fortaleza é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Vou botar aqui para você entender a situação, como ela é perigosa. Lembra que eu falei aqui, o nosso campeonato, antes de colocar, eu falei que o nosso campeonato é Juventude, deixa eu até, era Sport, Juventude, Vitória, Santos, Fortaleza, Grêmio, aí eu citei o Ceará, o Bragantino e o Mirassol. Eu falei, o nosso campeonato é esse aí. Porque a gente vai brigar para não cair e automaticamente quem briga para não escapa do rebaixamento ou consegue vaga na Sul-Americana ou vai para uma pré-Libertadores. Vídeo Corinthians que brigou até a última rodada para não cair, foi para uma pré-Libertadores. Até a penúltima rodada, né? Então eu falei, o nosso campeonato é esse. Teve gente vindo aqui mandando mensagem. Bicho, eu lembro de tudo que eu leio, cara. Um cara veio aqui falar assim, você não é vascaíno. Você dizer que esse time do Vasco vai brigar para não cair, você não é vasco, você é flamenguista. Aí, um cidadão desse não volta para se desculpar e falar, enfiar a língua na bunda e vir aqui falar, olha, você estava certo, realmente, o nosso campeonato é esse campeonato aí. É o que, para não cair, Sul-Americana / pré-Libertadores. E olha, os 3 que eu citei, tá? Ceará é 6º com 15 pontos, o Bragantino é 4º colocado com 17 pontos, um jogo a menos, joga amanhã contra o Juventude em casa. O Bragantino joga em casa, depois pega o Vasco, mamão com açúcar, os 2 jogos do Bragantino, né? É 4º colocado do Campeonato Brasileiro, né? E o Mirassol é 9º colocado com 14 pontos. Olha a campanha do Mirassol, cara. Venceu Corinthians, São Paulo, goleou o Grêmio por 4-1, empatou fora com o Bahia, fora com o Juventude, fora com o Internacional e empatou em casa com o Fortaleza e o Atlético Mineiro. Essa é a campanha do Mirassol, caçulinha da Série A, né? Um time com pouco investimento, mas com gestão, que é o que falta no Vasco da Gama. Tá aí,
Não sei se vai manter. Eu falo, então a gente está fazendo a fotografia de agora. Né? Uma coisa é agora, depois, no segundo turno, você pode ter o Mirassol brigando para não cair, aí vem um babaca aqui e fala, você não estava falando que o Mirassol era do caralho? Não, estou falando do momento. Futebol a gente discute o que está acontecendo agora. E a campanha do Mirassol, ela é uma campanha espetacular para um time que está subindo com o recurso que subiu para uma Série A primeira vez, tá? Então tá aí os 3 que eu falei que era do Campeonato do Vasco, que já tá fazendo ali o seu dever de casa, né? O campeonato deles, vamos acreditar que o campeonato deles é esse que eu falei, para não cair Sul-Americana para Libertadores? Tá aí, estão fazendo o dever de casa. Quando chegar lá na frente, vão estar garantindo aí a permanência na Série A e talvez buscando alguma coisa além, né? Então o Campeonato Brasileiro, a situação do Campeonato Brasileiro está assim, ó, do 12º o Lanterna, o Grêmio tem 12 pontos. O único time aqui que tem um jogo a menos nessa parte que eu vou colocar na tabela é o Juventude, que joga amanhã contra o Bragantino e se vencer passa o Vasco, tá? O Grêmio tem 12, o São Paulo tem 12, Grêmio 12º, o São Paulo 13º, o Inter 14º tem 11, o Vasco é 15º, tem 10, o Fortaleza é 16º, tem 10. Pum, aí é fora da zona de rebaixamento. Zona de rebaixamento, Vitória tem 9, o Santos tem 8, o Juventude tem 8 e o Sport Lanterna tem 3. 17º, 18º, 19º e 20º. Tá? O que acontece? Amanhã tem um jogo entre Bragantino e Juventude, já falei isso. Depois o Juventude pega o Grêmio e o Palmeiras. Eu vou desconsiderar o Sport, vou pegar aqui os 3 ali que estão depois do Sport. Né? O Juventude pega o Grêmio e o Palmeiras. O Santos pega o Botafogo e o Fortaleza. O Vitória pega o Corinthians e o Cruzeiro. O Fortaleza pega o Flamengo e o Santos. E o Vasco pega o Bragantino e o São Paulo. São os 2 jogos antes da parada para o Mundial de Clubes. 2 jogos. 2 jogos. O Vasco pega o Bragantino e o São Paulo fora. São Paulo pressionado fora. Se o Vasco não pontuar, serão 12 jogos até essa parada. É quase que 1/3 do Campeonato Brasileiro. O Vasco pode estar na vice-lanterna liderança. Ô sonho. Vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. A situação não é preocupante com esse futebol, com essa mentalidade, com esse bando de morto dentro de campo? Então, meu amigo, o que eu faria amanhã... Aí tem que ter homem para fazer isso, porque vai peitar, vai aguentar muita, vai ouvir muita coisa. Eu abriria a mão da Sul-Americana, como fez os outros times do Brasil, para focar no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Sul-Americana, mas não adianta dizer que a gente abriu mão da Sul-Americana e colocou o time que está jogando, não vou chamar de titular, né? O time que está jogando. Para mostrar que abriu mão da Sul-Americana, tem que botar a molecada. Bota a molecada da base, aí você vai colocando o Zucarello, o Paulinho lateral, coloca os meninos lá, o Lincoln e o Luiz Gustavo na zaga, coloca o reserva, o Vitor Luiz no lugar do Piton. Acho que o Piton já não devia nem ser titular, imagina ser poupado, né? Mas enfim, coloca lá. Não tem volante, né? O Vasco não tem volante. A gente joga com o Cocão e o Moura porque não tem volante, não tem primeiro volante. A gente fala, o Cocão é ruim, o Moura é ruim, mas vai botar quem de volante? Aí vai botar o Jair, o Paulinho, vai botar quem? Só se trazer o moleque da base. Mas enfim, coloca o GB, coloca o Léo Jacó, coloca a molecada da base para jogar Sul-Americana e fala, andamos para esse campeonato. E se ganhar do Melgar, deixa os moleques da base jogar Sul-Americana. E aí, meu amigo, pega o Diniz, vai para uma semana de treinamento. A nossa final de campeonato é contra o Bragantino. Desses 3 pontos contra o Bragantino, porque dificilmente esse time de filho de rapariga ganha do São Paulo jogando fora de casa. São 5 jogos. 5 jogos fora de casa. 5. O Vasco não ganhou de ninguém. Corinthians, Ceará, Cruzeiro, Vitória e Fluminense. O Vitória jogando com 1 a menos. Com 1 a menos. Virou o jogo. Então, não vai ganhar do São Paulo.
Risca, não vai ganhar de São Paulo lá no Morumbi. Tomara que queime a minha língua e ganhe, pra vir um chamei pra falar que, não, você queimou a língua, ganhou de São Paulo. Tomara, mas não vai ganhar de São Paulo. Então a final do Campeonato do Vasco é contra o Bragantino. Bota esse bando de morto pra treinar focado no Bragantino. O senhor Diniz disse que não conhece o Garré, não conhece o Lorde, oh meu Deus do céu, olha o time do Vasco. Não conhece os jogadores, por isso que ele tá dando andamento no que tava, para ele ter um tempo para depois treinar com esses jogadores. Uma semana, meu amigo, você treinar pra gente fazer uma final contra o Bragantino. Esquece a Sul-Americana. Claro que isso vai deixar muito vascaíno puto nas redes sociais, para dizer que a gente foi covarde, abriu mão da Sul-Americana, mas o Vasco não tem time para jogar 3 competições. O Vasco não tem time para jogar 2 competições. O Vasco não tem time para jogar o Campeonato Brasileiro, cara. Como é que você quer que esse time aguente jogar 3 competições? Abre mão ou vai cair para a 2ª divisão.